Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí? Gostaram de ontem das aulas? Aproveitaram bastante? Hoje, novamente, estamos juntinhos, tá bom? Hoje de volta, mas agora com a aula de matemática. Antes de começarmos, vamos falar com Jesus? Junta as suas mãozinhas, fecha os seus olhos, vamos orar. Bondoso Jesus, te agradecemos por tudo. Te pedimos uma boa aula, dê sabedoria para cada criança e me inspire também para que nós possamos fazer o nosso melhor. Abençoe cada um de nós, todas as famílias de cada aluninho do primeiro ano. Em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os números, contar para vocês a história dos números, como é que eles surgiram, hein? Tem uma história por trás disso aí. Mas antes, vamos fazer o nosso calendário? Vamos? Hoje é terça-feira, olha isso. Terça-feira. Vamos falar as letrinhas de terça-feira? T-E-R, C de cedilha A. Terça. Feira, feira, terça-feira. Nós estamos no último dia do mês de março, ó, 31 de março, M-A-R-C e a cedilha e o O, março. De quando? Qual é o ano? 2020. 2020. Beleza? Então vamos lá. Vocês lembram dos números? Lembro sim, com certeza, né? Porque vocês são menininhos espertos. Olha esse. Número 1. Fale aí. 1. Número 2. Vai repetindo para não esquecer. Número 3. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Número 10. Quem sabe esses números aí até o 10? Levanta a mão. Muito bem, até o 10 você pode fazer o número que você quiser. Qualquer número você pode fazer quando você conhece todos esses aqui do número 1 até o número 10, beleza? Então vamos lá. Como surgir os números? Essa aula está no livro de vocês. Ó, aquela tarjazinha azul, que é matemática, e a página 126. Olha aí. Aí tem um texto grande falando sobre a história dos números. Leia aí com seu dedinho. História dos números. Deixa eu vou contar para vocês. Antigamente, quando não existiam os símbolos dos números, assim, registrado assim, as pessoas ficaram procurando uma forma de organizar as coisas, os animais que eles tinham. Tinha que contar e não sabiam como fazer. Eles arrumaram uma ideia. Lá na caverna, desde o homem da caverna, há muito tempo atrás, eles, quando saíam para pescar, eles pegavam uma varinha, né, um pedacinho de madeira, ou então um osso, botava na capanga, no bolso, e saía. Sabe qual era a ideia? A ideia era a seguinte: se ele pescasse, a proporção que ele fosse pescando, ele ia marcando. Pegava uma tinta lá, uma pedra e riscava a varinha, a madeirinha, ó. Um peixe, dois. Quando pescava mais um, fazia mais um risco, três. Mas eles não sabiam o que era três, né? Contavam, não tinha o número três. Quatro, cinco peixes que ele pescou. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco peixinhos. E quando ele caçava, a mesma coisa. Ou ele pegava um ossinho de um animal que ele encontrava na estrada, ou ele via na varinha, na madeirinha e contava de novo. Matei um bichinho, caçou dois,
Cacei 3, 4, 5, 6. A proporção que eles iam vendo os animais que eles iam caçando, eles iam marcando e assim eles conseguiam fazer o registro, pois eles não conheciam o número, não conheciam o 8, nem o 5, nenhum número. Então eles marcavam tanto no osso como na madeirinha. E sabe, crianças, e os pastores? Aqueles que precisavam saber como é que estava o rebanho. Eles tiveram uma ideia. Quando eles levavam as ovelhinhas para o cercadinho, quando eles tiravam do cercadinho, eles pegavam um saquinho e procuravam as pedrinhas e ia passando as ovelhinhas, eles faziam uma ovelhinha, 2 ovelhinhas, saiu 3 ovelhinhas, saiu 4 ovelhinhas, saiu 5 ovelhinhas. Aí ele levava para pastorear lá, para comer, para beber água lá no campo. E quando voltava, para saber se estava contadinha, se estava certa aquelas ovelhinhas que estavam chegando no curral, aí ele tirava do saquinho, ia falando, uma ovelhinha, ia tirando as pedrinhas, 2 ovelhinhas, entrou, 2 ovelhinhas, ó. Passava mais uma para entrar no curralzinho, 3 ovelhinhas, mais uma que passou, 4 ovelhinhas, passou mais uma, 5 ovelhinhas. Eles iam colocando as pedrinhas, tiravam do saquinho para descobrir quantas ovelhinhas tinha passado. Oh, que legal! E assim eles foram fazendo as continhas, colocando os números e desenhavam. Os egípcios, que eram um povo muito esperto também, eles participaram da evolução. Eles faziam marcas, sabe? Desenhos. Por exemplo, se ele tinha o risquinho, um risquinho era o 1. Um deitadinho assim, como se fosse o C, era o 10. E se tivesse outro desenho assim, representava 100. Aí quando eles queriam fazer 11, colocava esse aqui que era 10, mais um risquinho, aí virava 11, que é o nosso número hoje, que é 1 e 1. Assim era a linguagem dos desenhos egípcios. Mas foi passando o tempo, foi evoluindo as coisas. Muito tempo depois, aí sim, nós temos hoje os símbolos dos números para ficar mais fácil, né? 1, 3, a gente conhece agora esses desenhos referente aos números. Depois de muito tempo a gente conseguiu isso aí, tá? Mas na época de Noé, Noé precisou dos números para ele construir o barcão dele. Mas ninguém sabe como é que foi que ele fez o registro do tamanho, porque para fazer o tamanho do barco, Jesus ordenou lá em Gênesis, ele tinha que fazer pelo tamanho, a altura do barco, desde a época de Noé. Mas aí veio o dilúvio, a grande chuva, e apagou os registros de tudo. A gente não sabe como é que foi que ele registrou os tamanhos e a altura para fazer o barcão. Mas o nosso livro fala aqui no texto de um menininho chamado Theo. Theo, ele tinha uma plantação de melancia, ó. Vocês vão ler depois aí. E aí ele não tinha como contar as melancias, ele fazia igual os pastorzinhos. Pegava as pedrinhas e falava, essa aqui é de uma melancia, 2 melancias, 3 melancias. Aí ele ia colocando, ó, fazendo a contagem com as pedrinhas também. Ele contou todas, ele passou a utilizar essas pedrinhas para contar também as frutas, tá? Então tá aqui essa página, você vai poder ler todo o texto para você ver como é que Theo fazia para contar as frutas que tinha lá na plantação que eles fizeram na casa deles. Depois, você vai ver que tem a tarefinha na página 127. Vocês vão contar, tá? Com Theo, os saquinhos, as pedrinhas que ele usava para contar as frutinhas. Como é que ele fazia, tá? Para carregar e chegar e contar direitinho. Na 128, tem aqui falando, ó. Com o passar do tempo, o ser humano precisou registrar as quantidades e aí substituiu a contagem de pedrinhas
por marcas nos ossos, nos bastões de madeira e em marcações de pedras. A tia já falou para vocês. Então, vocês vão observar aqui os carrinhos com as frutinhas, vão ligar para a cordinha que eles às vezes marravam, os nozinhos, ó, saquinho, marcava nas pedras, nos ossos. E então você vai ver direitinho essa tarefinha de hoje, tá? Mas não esqueça, leia o texto primeiro. Sabe aquela ideia que a gente tem da leitura? Leia, marque aquilo que você conseguiu ler sozinho. E não esqueça, coloque fotos no nosso grupo para a gente ver como é que está o acompanhamento da leitura, como é que está o fazer das atividades, tá bom? Então a atividade de hoje vai ser qual? 126, 127 e 128. Bem fácil, tá, meus amores? Tá muito fácil. Então fica assim. Vou colocar também um link sobre o cordel dos números para vocês assistirem, tá? Para aprimorar, para aperfeiçoar o conhecimento de vocês dos números. A gente precisa da matemática todos os dias, todos os momentos. Então, para isso, você que é espertinho, aprenda os números, como você escreve direitinho para fazer bonito e ser um aluno nota 10, tá? Um beijo no coraçãozinho de vocês. Lembre-se, nosso recadinho. Eu amo muito vocês. Vocês são uma gracinha de menino e de menina que Papai do Céu criou. Tá? Até breve. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo.